Pessoal, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou começar. Ele me orientou da hora para a gente conseguir fazer aí a discussão final. Então, assim, para a gente concluir o rol de instrumentos, a gente tem um último conjunto de instrumentos que são os instrumentos de democratização da gestão. Estes instrumentos, eles, como eu falei já para vocês, eles estão se consolidando com mais rapidez do que os outros anteriores que a gente viu. Uma vez que o processo participativo me parece que é um processo que vem ganhando mais preocupação nas gestões públicas, a gente tem a constituição dos conselhos, toda uma preocupação de atender a lei em relação às exigências para a realização das audiências públicas. Então, isso de fato tem sido os instrumentos de gestão, eles têm ganhado uma força, a partir aí, enfim, dos últimos anos, e a gente vê alguns resultados também em relação a isso. O importante é que, como eu já falei aqui em outras aulas, eu estou reforçando isso, que esta gestão, ela de fato seja uma gestão compartilhada. Então, essa participação, ela não é uma mera participação passiva das pessoas, dos cidadãos, mas é uma participação ativa. Nisso inclui todas as parcerias das quais a gente falou aqui, na aplicação dos instrumentos. Disso inclui o envolvimento de todos os envolvidos nessas intervenções, nesses processos, não só no momento de elaboração do plano, mas depois na implementação dele. E isso significa um esforço enorme e realmente uma reflexão sobre os papéis e as atribuições de cada um nesse processo. Não tenho dúvida de que todos nós temos algum papel a desempenhar nesse processo de planejamento, porque, no fundo, a cidade não é uma cidade do poder público, não é uma cidade de um grupo de interessados, a cidade é de todos, e todos devem se preocupar em, de fato, construir essa cidade com qualidade de vida e justiça social para todo mundo. Então, essa gestão compartilhada na restrição da Revolução Moderna, por exemplo, ela se dá, por exemplo, através do funcionamento, das regras de funcionamento do Fundo Municipal, que deve ser gerido democraticamente. Então, como eu falei, a gente vê na operação do plano associado, essa operação vai ter um fundo específico, vai ser gerida por um comitê gestor. Esse comitê gestor controla e discute quais são as prioridades relacionadas às intervenções dessa operação. Enfim, isso tudo está no âmbito desse comitê. No caso das outras instrumentos, controle onerosa, estudo de impacto de vizinhança, também é uma gestão democrática, ou seja, gerida é uma gestão compartilhada entre poder público e iniciativa privada. E aí, no caso do Fundo Municipal, criado, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, criado para receber esses recursos, a sua destinação deve obedecer às regras do Estatuto da Cidade. Então, a gestão compartilhada vai fazer o quê? Vai fazer um controle para que, de fato, as diretrizes, os caminhos definidos pelo Estatuto da Cidade, de fato, sejam seguidos a partir da aplicação dos instrumentos. E aí, o sentido da gestão social, nessa valorização rural, é, de fato, fazer a distribuição dos custos e benefícios da produção das cidades. Esse é o grande objetivo. Essa é vamos dizer, a função do controle social que existe dentro do Fundo Municipal. Bom,
essa coparticipação, ela se dá de várias formas, né? Então, debates, plebiscitos, referendos, constituição de órgãos colegiados de política urbana, conferências, né? A gente tem, de uns anos para cá, a realização das conferências, né? As conferências municipais, estaduais e federais é um instrumento importante, né? De debate, de instituição de definição de políticas. Planos e projetos de lei de iniciativa popular, que é algo ainda muito incipiente, né? Mas que deve ser fomentado, porque muitas vezes a concepção de um projeto de lei, de uma nova regra, pode não partir só do executivo e do legislativo, também pode partir, né, da população em geral. Né? Então deve ser um exercício que deve ser motivado. As audiências públicas, né, já estão consolidadas também nos processos de aprovação de grandes elementos de impacto, e as consultas públicas, né, consultas que são feitas mediante reuniões ou mediante consultas como está sendo feita, vai ser realizada agora com as questionários, né, que são entregues para segmentos, os questionários que vão ser entregues às contas de água, enfim, é uma processo de consulta. Então, todo esse processo vamos dizer, o que a gente chama de coparticipação, né, dos agentes e atores. E tudo aquilo que eu falei em relação às parcerias, né? Parcerias no sentido pleno, né? O cidadão ser um cidadão ativo no desenvolvimento urbano. Né? Não olhar só para os seus interesses particulares, mas olhar para os interesses coletivos da cidade. Né? É essa o grande objetivo, no fundo, da participação social no processo de planejamento. Né? Bom, aí eu vou falar agora só para concluir a minha fala, alguns exemplos de aplicação de instrumentos urbanísticos. A gente já tem, né, alguns exemplos, alguns bem-sucedidos, né, e alguns ainda incipientes, mas são exemplos interessantes da gente trazer. Então, o primeiro é aquilo que eu falei para vocês das EIs. Né? Recife foi a cidade pioneira na instituição das EIs, né, no seu perímetro urbano. Lá se chamavam PRESEIs. Né? E vejam, essa lei de PRESEIs que foi instituída lá em Recife, ela foi criada quando ainda, né, não havia quase nenhum instrumento de regulação fundiária que possibilitasse fazer a regulação urbanística, a técnica. O único instrumento que se tinha, que se podia utilizar, era a Lei 766, né, 79. Era o único instrumento. E daí não dava para tirar muita coisa que possibilitasse, de fato, uma regulação urbanística de assentamentos muito precários. Né? Mas eles enfrentaram isso, e a grande experiência da PRESEIS não é nem a questão, vamos dizer, relacionada a isso que eu falei, da aprovação desse assentamento, mas é a questão da participação dessa população que vivia nos assentamentos precários na definição de como a regularização deve se dar nessas áreas. Né? Então é o chamado Fórum de PRESEIs. E eles começaram, né, enfim, definiram soluções técnicas para a regularização de 242 favelas, né, neste período, lá na década de 80. Um outro exemplo bem sucedido são as áreas especiais de interesse social que foram instituídas no município de Diadema, né? Também ainda quando não havia nem estatuto da cidade. Na década de 90, a prefeitura, através do plano diretor, delimitou um conjunto de áreas livres para a construção de empreendimentos habitacionais. Né? E essas áreas livres, elas tiveram, na medida que foram instituídas como ZEIs, elas tiveram levaram um grande aquecimento do mercado, né? E os próprios movimentos populares de habitação na época chegaram a comprar imóveis, terrenos para executar habitação tradicionalmente. Né? No caso de Diadema, por exemplo, havia uma situação peculiar, que eram as antigas áreas industriais. Né? O Diadema está inserido ali na região de ABC, uma região, né,
tradicionalmente conhecida como região de grandes indústrias, parque industrial, e que já estava passando por um processo de obsolescência do seu parque industrial. Muitas áreas estavam sendo abandonadas, e, enfim, esses terrenos passavam a ser mais ociosos, e muitos desses terrenos foram utilizados, então, para se transformarem em habitação de interesse social. Não é? Até 97, né, foram atendidas mais de 6 mil famílias, né, representadas na época um terço da população favelada. Né. Esse processo foi tão intenso que Diadema hoje quase não tem mais terreno livre. Naquele momento foi um momento tão especial que conseguiu colocar, vamos dizer, para a produção de habitação, vários terrenos importantes que efetivaram aí vamos dizer, o equacionamento do déficit à época, levando esse montante de famílias a ter uma unidade habitacional. Né? Outro instrumento que também tem sido muito bem sucedido é a operação urbana abstraiada. Né? Ela se inicia lá em 2002, com a instituição do Plano Diretor Estratégico. Em seguida, ela é transformada numa lei, e todas aquelas operações engenhosas que eu falei para vocês, né, passar pela Comissão de Valores Imobiliários, instituir toda a regulamentação dos CEPACs, fazer os leilões, né, tudo isso foi feito. Né, e foi feito seguindo à risca, né, o que estabelece lá as regras do Estatuto da Cidade. Né. E o interessante, o curioso dessa operação urbana é que não se sabia até então se esses certificados de potencial adicional construtivo teriam, né, um apelo no mercado, seriam realmente, vamos dizer, títulos, né, atrativos para o mercado poder atuar. E o resultado é que no primeiro leilão do CEPACs, né, no primeiro leilão que foi feito, em apenas 18 minutos foram arrecadados mais de 20 milhões na venda, foi uma venda recorde. Né? No único leilão, todos os CEPACs foram vendidos, né? O que demonstrou que havia, né, um grande interesse, né, no mercado atuar, e não só no mercado imobiliário, mas no mercado de capitais, né? Para, vamos dizer, trabalhar com esses títulos aí como um debênture, como uma ação. Né? Bom, já foram feitos vários leilões nessa operação. É bom frisar, né, que essa é uma operação muito complexa, muito ambiciosa, porque abrange, né, um território extremamente amplo, desde áreas mais nobres, mais bem valorizadas, como é a região da Avenida Berrini, como áreas muito pouco valorizadas e, né, com uma característica mais precária, como é aquela região do Jabaquara, Americanópolis, mais ao fundo. Né. A ideia dessa operação é justamente arrecadar, né, enfim, valores, né, estabelecidos na operação para poder investir em áreas também carentes de infraestrutura. Né. Por enquanto, o investimento tem sido nas próprias áreas mais bem valorizadas. Né? E talvez isso é que tenha dado tanto sucesso na venda dos certificados, porque esses certificados, esses primeiros que foram, né, oferecidos, eles eram todos relacionados à área mais valorizada, que é a região da Berrini. Portanto, tem um interesse tão grande nos investidores em comprar esses certificados. Né? Bom, a questão é que, né, até 2007 já tinham sido arrecadados 300 milhões, né, e gastos 177 milhões, principalmente vamos dizer, a grande intervenção das operações urbanas, que a gente conhece, que está lá, é a Ponte Estaiada, né, que foi realizada, foi construída com recursos dessa operação. Né. E, mais recentemente, nós temos lá o conjunto habitacional Jardim Edite, que eu mostrei aqui na aula passada, né, que é também um empreendimento que foi feito com recursos de operação. Por fim, né, nós temos um outro instrumento que também teve uma tentativa de aplicação. Esse instrumento é um instrumento que
muito pouco aplicado ainda no Brasil, né? Quase nenhum município aplicou. O único que se aventurou a aplicar foi o município de Santo André, né? No começo da década de 2000. Eles fizeram a lei, né? Incluíram o plano diretor, fizeram a lei específica e depois um decreto regulamentador em que definiram, né, os procedimentos, né, para iniciar o processo de notificação dos proprietários. Né? É nessa lei que estão lá todos os critérios de propriedades que seriam notificadas, né, e teriam posteriormente passamento compulsório. Né? Então, vocês veem aqui, serão 3 etapas de notificação, né? Isso a depender dos tipos de imóveis que teriam que ser, né? Provavelmente as etapas estavam relacionadas com as prioridades em relação aos imóveis, que imóveis prioritariamente iam ter aplicação de instrumento, ou seja, também a ver com os critérios de não utilização e subutilização. E a gente tem aqui que das 698 áreas levantadas, que foram levantadas, né, para aplicar o instrumento, foram selecionadas aquelas passíveis de ter o instrumento aplicado. E isto eles chegaram a notificar 54 áreas, né, até que houve uma mudança na gestão governamental, e o governo seguinte, né, não deu continuidade a esse processo e esse instrumento ficou paralisado. Né. Em São Paulo, por uma iniciativa do vereador Boris Neto, na Câmara dos Vereadores, também foi promulgada uma lei que regulamentava esse instrumento, né, e já estabelecia as alíquotas do período progressivo. Mas também, enfim, não tenho conhecimento se ele começou a ser aplicado. Né. Tenho a impressão de que essa gestão agora que se iniciou vai, de fato, começar a fazer a aplicação do instrumento. Agora, é muito curioso que seja o instrumento mais demorado para se aplicar e é o que tenha tido mais resistência na sua aplicação. Então, vejam, para eles se findar, vamos dizer, no processo de aquisição, por exemplo, aplicação por títulos, né, ele tem a duração de 8 anos, né, 1 ano para notificar, para apresentar o projeto, 2 anos para executar a obra, 5 para aplicar o IPTU progressivo, até que chegue, então, a desapropriação por títulos da dívida pública. Né. Então, nós temos hábitos de saber, né, municípios que estejam interessados em aplicar, que já tenham aplicado, para, enfim, conhecer a experiência e saber o que resulta disso, né, se realmente a gente consegue atingir os objetivos da política urbana trabalhada na altura da cidade. Bom, aí a gente tem as famosas perguntas que nós gostaríamos de devolver a vocês, né, em relação agora especificamente à aula de hoje. Né. São 4 perguntas aí que a gente gostaria que vocês, né, discutissem, tentassem aí contribuir com o conhecimento aí da aula. Né. Então, a primeira, quais instrumentos que foram incluídos no plano diretor? Não sei se todos têm conhecimento do plano diretor atual, mas talvez quem conheça, quem sabe, possa ajudar, né, a responder essa pergunta, saber, enfim, que instrumentos que estão lá incluídos, né, quais que são mais cabíveis de serem aplicados. Veja, é muito importante a gente fazer essa reflexão. Né? Não é que a gente tem esse rol de instrumentos todos estabelecidos dentro da cidade, são instrumentos interessantes, não é por isso que todos caibam ser aplicados. É preciso realmente fazer uma reflexão em relação à realidade que cada município tem. Não é? Muitas vezes o instrumento não tem cabimento de ser instituído. Por exemplo, tem municípios que não têm processo de verticalização, né? E, portanto, é difícil de aplicar, por exemplo, o plano oneroso. Né? Então, é preciso fazer essa reflexão. Esses instrumentos são instrumentos para se consiga atingir os objetivos da política urbana. Né? Isso é muito importante. São os meios. Aquela primeira aula que nós falamos dos meios para atingir o planejamento é aqui. São esses instrumentos, são os meios. Quais instrumentos não têm viabilidade, então, de sua aplicação judicial?
esses que vocês viram, quais vocês acham que não tem cabimento, não tem, enfim, não se efetivariam aqui, não se aplicariam adequadamente aqui. E quais poderão ser as principais conquistas em Jundiaí com a aplicação de alguns desses instrumentos, que vocês podem, a partir do que viram, se há, na medida que vocês conhecem a realidade, sabem das necessidades e tal, que instrumentos, que conquistas a gente poderia ter aqui a partir da aplicação de alguns instrumentos. Tudo bem? Como a gente já está caminhando de novo da hora, nós vamos dar um tempinho de 5 minutos, vocês conversarem entre os pares, e aí eu devolvo a palavra a vocês, quem quiser se manifestar, em relação especificamente a essas questões. Tá certo? A gente retorna. Eu tenho uma duvidazinha só sobre um tópico de hoje que não ficou claro. IPTU progressivo. Você disse, estava escrito, que se um imóvel valoriza ou uma região valoriza, a prefeitura cobra mais IPTU, correto? Sim. E a situação contrária, se uma área desvaloriza, um imóvel desvaloriza, o bairro, os munícipes vão ser cobrados com IPTU menor? Podem pleitear um IPTU menor? Ou isso não acontece? Eu falei das duas situações. Eu falei situação de valorização e falei de situação de desvalorização. No EIB, mas não no IPTU progressivo. Não no IPTU progressivo, porque o instrumento que incide sobre valorização é o IPTU progressivo. Há outros instrumentos, como o EIB, por exemplo, que vai avaliar a questão da desvalorização. Então pode ocorrer essa questão. Eu falei de benefícios fiscais através do imposto. Isso foi dito aqui. Também há essa possibilidade. Benefícios fiscais quando há, por exemplo, determinada limitação da construção, ou enfim. Também pode-se pensar em casos de desvalorização do imóvel. Isso também é possível. Sim, aí vai ter uma. Sim, exatamente. Não é renúncia fiscal daí? Não pode diminuir o imposto. Eu só vou pedir uma coisa. Desculpem, eu não sou especialista em questão de questões tributárias. Não sou advogado e não tenho condição de responder com detalhes, com profundidade, essas questões que, enfim. Então, eu vou sugerir o seguinte, que a gente faça aí esse momento de reflexão, 5 minutos, e aí que vocês retornem com as questões. Eu acho que a gente poderia fixar nessas 4 questões. Se vocês quiserem trazer essas questões não respondidas pela aula, acharem que tem questões obscuras, então talvez seja o caso de ou fazer por escrito, nos trazer, quem sabe a gente possa responder, ou trazer um especialista para responder algumas questões que sejam mais, vamos dizer, relacionadas a questões tributárias, tá certo? Eu aqui o meu papel é trazer os instrumentos e como eles se aplicam. Não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre eles e nem estou afirmando quais instrumentos devem ou não ser aplicados aqui. A atividade que eu estou propondo aqui para vocês é exatamente para fazer isso. Tá certo? Podemos fazer esse intervalo de 5 minutos e a gente retorna? Vamos fazer? Meu Deus. Tem uma coisa aí que vocês perguntam. E a gente já vai colocar isso. Aí a gente precisa esperar todo isso. Já vai passando chamada, o pessoal vendo o que está acontecendo. É pouco mesmo, infelizmente não dá para a gente estender mais, porque senão a gente vai ser metade daqui. Ou a discussão independente, eu sei o que então eu vou passar a palavra a vocês. Quem quiser se manifestar, a gente vai passando o microfone. Os instrumentos que contém o nosso plano diretor hoje são os mesmos desde 2004, quando foi feita a revisão. Foi colocado ele, foi colocado a outra numerosa, e
e foi tentado colocar um imposto progressivo. Na tentativa de 96, quando aconteceu isso, vários empreendedores correram para fazer os empreendimentos, aí a gente achou melhor nem colocar, tá certo? Mas o EIV só conseguiu criar a lei complementar que regulamentava o que estava no plano diretor, porque precisa da lei complementar, só o ano passado, em 2012. E a outorga onerosa até hoje não tem a lei complementar, então não é implantada até hoje. Então, você implanta no plano diretor, mas precisa da lei complementar. E até hoje é uma discussão como fazer isso, se é em pecúnia, se é em obras, se é... Então a discussão é essa, porque cada região e cada terreno tem uma valorização diferente e uma forma diferente de fazer. E é dos conselhos um plano para entrar nesse plano novo, criar o setor de recursos hídricos e criar um conselho para recursos hídricos e talvez criar um instrumento de transferência de direito de construção. Seria uma coisa importante, porque você deixa a terra que o dono está ganhando para ele preservar e não deixar ser invadido, e ele transfere esse direito e crava que não deve fazer mais nada nesses terrenos. É um procedimento que a gente está planejando. O Nivaldo não deixou nada para a gente falar. O Nivaldo tem que deixar por último. Brincadeira, o Nivaldo tem grande contribuição, mas quando uma pessoa com bastante conhecimento e vivência fala primeiro, sobra pouco. Eu sou defensor de que a gente precisa se convencer da importância desses institutos para ir para a sociedade e convencer ela de que o parlamento municipal tem que regulamentar tudo isso. Porque é inaceitável, né, que tanto tempo se passaram e os colegas, tanto por fazer no parlamento, não se debruçaram em regulamentar esse instituto. Então, se a gente vai para a sociedade e convence ela, a gente pode ir para o parlamento, Nivaldo, com toda essa sociedade e convencer os colegas da importância disso. Aí, com bastante prudência, com bastante pé no chão, estabelecer todos nós o que de fato nós vamos exigir dos empreendedores, até para a gente não espantar eles da cidade. Eu estou convencido de que o IPTU progressivo ele é importante, essa outorga ela é importante, ela cabe nesse momento que a gente está vivendo um boom imobiliário que toma conta de toda a cidade, que o EIV, que é um instituto que já vai de agora, né? A gente tem acompanhado um esforço muito grande da nossa secretária em tentar já implementar algumas conquistas, aí tem sinais de que elas vão acontecer, mas ainda muito tímido. Eu estou convencido de que quem ganha, e aí falando do ponto 4 lá, é a cidade, que a cidade cresce de forma ordenada e ela cresce uma cidade para todos os cidadãos jundiaienses. E esse acho que é o melhor legado que a gente pode estar deixando para a geração futura. Então, é isso que eu penso. Se convenceu aqui, vamos para a sociedade e essa sociedade vai conseguir fazer a gente caminhar a passos largos. Só uma observação do colega aí. Eu acho, alguém que sabe mais aí pode me confirmar, que a revitalização das 3 praças anunciada agora na mídia é em função de uma outorga onerosa, né? Não, ei. Não tem outorga onerosa. Eu queria complementar essa questão que o Nivaldo falou da importância, né, desses instrumentos e principalmente da troca do poder de construção. A gente sabe que isso é prerrogativa do Executivo, de fazer esses projetos.
Então, eu acho importante as entidades, os conselhos darem um apoio para o executivo para que esses instrumentos sejam de fato implantados. E aí seriam transformados em legislação. Tá? Muito obrigada. Então, eu acho uma preocupação, né, pelo menos minha, em tudo isso. Eu acho que o item 4 é importantíssimo, porque ele acaba definindo as construções, né, de baixa renda, de média renda, né, e você acaba conseguindo separar uma área da cidade para dar condições para aqueles que não têm, não só, volto a repetir, não só a submoradia, conhecida como também favela, mas também aqueles que, como no meu bairro, hoje moram em amontoados, né? Então, a cidade não conhece o que é isso ainda. Infelizmente, talvez em toda a história da FUMAS, ela também não conheça o que é os antigos cortiços, né? Então, é um amontoado de gente que nós precisamos dar espaço para ele. Contempla também a história da família Samarone, aonde eu deixo aqui meia dúzia de eucalipto, pago INCRA, corto meia dúzia de eucalipto no centro da cidade e acaba não tendo o interesse social, o interesse do próprio município em manter uma área tão grande como do Samarone, a área da própria rede ferroviária federal, que é imensa, onde você pode realmente falar, olha, são todos trabalhadores do comércio, ele precisa ficar perto da casa dele. O porquê que aqui, nessa área grande, eu acabo separando para grandes prédios, empreendimentos, que são outras pessoas que às vezes vêm de fora para morar ali, e eu não posso, dentro desse plano diretor, fazer alguma coisa para falar, olha, o núcleo habitacional dos trabalhadores do comércio, estou citando o comércio para citar, eu bem entendi o senhor, professor, dos trabalhadores do comércio, é próximo do seu local de trabalho. Então eu tenho área pública aqui, ou área que não é interesse social, então eu vou construir aí e dar chance aí para a própria, se entendendo com as construtoras, né, para que elas também acabem, a grande parte delas, se capacitando, né, e se conscientizando que também fazer esse tipo de moradia para nós que não temos recursos para morar em grandes apartamentos, né, também dá lucro. Então é nesse ponto que eu entendi o item 4 e algumas outras coisas, né, que eu entendi na aula do senhor professor. Acompanhando o raciocínio do Agostinho, né? Eu acho que há dois quais instrumentos são mais cabíveis e serem aplicados em Jundiaí. As leis. Jundiaí tem vários espaços vazios que nós temos que demarcar, sim, para zonas especiais de interesse social. E aí entra muito bem o que o Agostinho falou, que é para quê? Justamente colocar aquelas pessoas de baixa renda em vários pontos de Jundiaí e não se criar bairros pobres, porque aí você tem que levar os instrumentos públicos para essas regiões. Todos nós vamos ter que pagar por isso. Por quê? Quando você vai ter que levar água lá, energia, asfalto, posto de saúde, escola, enfim, todos os instrumentos, a sociedade vai pagar por aquilo ali. Quando você, utilizando esses espaços vazios que tem na cidade, e esses espaços vazios estão nas mãos de poucos, né, milionários das cidades, que todos nós sabemos. Né? Então, aí tem que ter coragem, política pública sim, fazer com que a gente demarque essas zonas, falar, aqui nós vamos fazer isso daqui. A sociedade exige que se coloque nesses vários pontos das cidades essas pessoas. E daí para se colocar, porque aí se torna a cidade mais homogênea. Outra coisa, utilizar da contribuição de melhorias. O que nós vemos em Jundiaí, o que é? A gente nunca sabe se chega primeiro instrumento público e depois aqueles grandes empreendimentos maravilhosos. Então,
Só para citar o parque da cidade de Todos Nós Buscamos, em frente a esse parque tem o que lá? Magníficos condomínios milionários. Você comprar uma casa lá é muito grande, é muito caro. Né? E a gente nunca sabe se chegou primeiro o parque ou se chegou primeiro o condomínio lá. Na verdade, os dois chegaram já tramados juntos, fechados juntos. E assim outros condomínios também grandes que chegaram junto, a gente viu que essas áreas foram quem pagou essas melhorias para esses lugares? Nós, o povo. E aquele direito lá da região sul, da outra região, que está precisando daquele dinheiro para fazer aquela pequena melhoria lá, não vai, porque já se delegou todo o dinheiro, o capital da sociedade, para aquela região ser beneficiada. Né? E aí quem vem comprar os empresários de São Paulo, e ele valoriza. Valorizou? Legal, mas agora vai pagar a contribuição de melhorias. Então a gente pode utilizar isso aí. Valorizou para caramba lá, então o imposto lá, vamos taxar em cima. Por quê? Porque aí a gente vai arrecadar de volta para trazer o dinheiro para esses incentivos fiscais aí. Né? Acho que é só, tem que ter mais coisas. Né? Professor, o senhor alertou também para o transporte urbano, que o trabalho que nós damos hoje para a prefeitura, porque nos enxotaram para a periferia, trabalho que nós damos, o que a gente reclama, que o ônibus não anda, por quê? O local de trabalho nosso é aqui, enviou a gente lá no meio do mato. Né? E quando, na verdade, todo esse pessoal de São Paulo, a gente cria um anel residencial de luxo, igual um anel rodoviário. Eles já ficam nas margens da Anhanguera, né? Da Bandeirantes, e nós ficamos aqui na cidade mesmo. Engenheiro, pode falar, o senhor está... Nação, participo do convênio. Eu não sabia, a resposta para mim não sabia, o Nivaldo já me respondeu. Quais os instrumentos que não são mais cabíveis de serem aplicados? Eu vou responder com a 3. Eu acredito que tudo que favorece a especulação imobiliária não deve ser adotado. A outorga onerosa vai favorecer a especulação imobiliária. O consórcio também. Eu acho que se alguém quer fazer uma especulação, quer fazer um investimento, vai fazer por conta própria. Né? Ele vai se reunir com os empresários e faria esse investimento sem alterar a legislação em vigor. Tá? E queria repetir o que eu disse na aula passada, acrescentando que eu acredito que seria mais viável vocês, pesquisadores, atuantes na área, usar uma linguagem mais simples possível para que chegue na população e adotar a matéria dos conjuntos de matemática, que deveria ser adotada também. Eu acredito que o plano diretor é um conjunto de ações. O plano diretor, por exemplo, urbano, que eu não discutimos principalmente aqui, mais a água, mais resíduos sólidos e tem mais um outro que eu estou esquecendo, são resíduos sólidos, recursos hídricos e saneamento. Então, esses 4 principais, mas entraria também a educação. Tá? A educação, sem a educação, não vai adiantar plano diretor nenhum. Por exemplo, nós temos que discutir, sem usar a palavra controle de natalidade, usar planejamento familiar, e sem planejamento familiar, dificilmente vai ser difícil para o poder público atingir as metas. Cada vez a expansão urbana vai avançando e fazer um apelo aqui finalmente, principalmente para os arquitetos. Eu acredito realmente que é necessário fazer uma revolução em termos de política urbana. Em várias discussões ambientais, um dos contentadores usou uma palavra assim:
Quando se constrói um muro, a gente tem que se preocupar com quem fica do lado de fora desse muro. E um outro, que gestão urbana é construir pontes, não é pontes de concreto, pontes de ferro. É estabelecer ligações entre as áreas pobres, entre as partes ricas, entre a zona urbana, zona rural, e zona industrial, e zona agrícola e etc. Ou seja, nada mais é do que a transversalidade, palavra muito usada também, mas não aplicada. Por exemplo, aqui agora, por exemplo, nós estamos discutindo que é importante a questão urbana, mas não estamos discutindo água, esgoto, ecologia. Pelo senhor, é que a gente está meio no horário da biblioteca e acho que tem pessoas que querem se manifestar também. Desculpe, viu? Com todo respeito. Existe um ponto importante que já foi falado, que é o autonomia. Quais instrumentos foram incluídos no plano diretor do município, que deu certo. O EIV foi maravilhoso. Quais os instrumentos que não são mais cabíveis de serem aplicados em Jundiaí? A construção de vertical de prédio de 12 andares, 15 andares, 20 andares. Me parece que a nova lei agora no município é só 8 andares que pode ser construído. Foi um grande avanço para Jundiaí, que na verdade vai ajudar bastante o município. Os instrumentos que não terão mais a viabilidade na sua aplicação em Jundiaí. E o quarto lá, quais poderão ser as principais conquistas em Jundiaí com a aplicação de algum desses instrumentos. Porque na verdade nós tiramos as favelas de Jundiaí. As favelas foram se acabando devagarzinho. E aí, agora nos últimos meses, a gente teve também a aprovação pela Prefeitura e pela Câmara Municipal que algumas áreas que as pessoas não conseguiam mais ter o seu alvará de funcionamento, foi uma briga, uma discussão, e agora me parece que até 350 metros se regulariza. Isso foi um avanço muito grande para a gente aí nessa nova gestão. Então eu acho que pela mobilidade urbana, pelo trabalho que está sendo feito, nós do Jundiaí estamos de parabéns. Estamos caminhando para isso. Isso é a minha palavra. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Sobre a questão das construções, estava falando aqui com o Nivaldo, acho que é importante essa observação, precisa avaliar muito bem a questão da altura predial, porque se você faz prédios baixos, você também cria paredões, inviabilizando a insolação e a ventilação. Outro fator que eu gostaria só de comentar é a mobilidade urbana. É algo assim muito importante que precisa ser trabalhado e aplicado, porque infelizmente durante esses anos, 20, 30 anos atrás, nós tivemos estudos, mas não tivemos aplicação, o que está gerando hoje uma consequência dramática para todos que utilizam o transporte qualquer que seja. Obrigado. Mais alguém gostaria de comentar? Só para o senhor fechar isso, só queria dizer o seguinte: eu estava vendo um debate numa das emissoras de televisão, quando você limita o número, quando você limita a altura do prédio, né, indiretamente alguns municípios, como em Jundiaí, que a maioria das áreas são APA, são de preservação, você acaba, na verdade, favorecendo a própria construtora ou o próprio investidor. Porque esse apartamento, como a procura, a demanda, como que é, a procura é maior, a demanda da procura. Eu quero comprar, não tem, está limitado a 8. Então o cara vende por quanto ele quer. Eu acho que exato, então eu acho que o plano diretor também que tem que discutir isso, porque a gente não tem que ficar achando, né, que olha, nós temos que preservar um monte de coisa. Me parece que a gente está aqui também, né, Irene, para incluir dentro dessa preservação o pessoal lá do São Camilo, da Gaviama, que também faz parte da preservação. Não é só o meio ambiente, nós humanos também. O plano diretor também é um exercício de mensuração.
é necessário, né, fazer toda uma estimativa e calcular essas coisas, modelar mesmo, saber quanto tem que construir, quanto, né, isso tudo é importante mesmo. Quanto podemos construir, essa discussão, quanto precisa construir, mas quanto podemos construir, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Além, só um detalhe. Quanto podemos construir em função da infraestrutura, da água, tudo mais, certo? Do transporte e tudo mais. Mas o grande problema é o seguinte: nós podemos construir, vamos dar um número qualquer aqui, 600 mil habitantes. E falam que a água tem até 600 mil habitantes. Por exemplo, Só que como nós vamos controlar para ninguém vir e invadir? Pois é. Esse é o grande problema. Porque eu preservo, eu pego área verde, eu pego área e preservo, põe como área pública, invade, quero ver o prefeito que tira o cara de lá. Esse é o problema. Obviamente. Depois regulariza. Obviamente o plano diretor ele não pode propor, né, um cercamento de Jundiaí, daqui ninguém entra, daqui ninguém sai. Né? Não dá para fazer isso. Né? A mobilidade, enfim, das pessoas quererem morar, e a liberdade, a cidade que querem morar onde quiserem, ela é dada. Então, agora, tudo, né, lógico, o plano diretor ele não tem aí, ele não tem essa possibilidade de mudar o mundo, de mudar, enfim. Mas há aí instrumentos que podem ser discutidos, que podem contribuir para, né, planejar essas situações que vocês estão colocando. Eu acho que isso é importante e é um momento oportuno para fazer isso. É importante, todas as colocações foram muito pertinentes, eu acho que todas elas respondem, de certa forma, às questões aqui colocadas. Eu percebi que todos estiveram bastante atentos à aula e, de fato, fizeram uma reflexão, né, sobre a situação do município. Os exemplos trazidos foram muito ricos, inclusive, relacionados com as situações que vocês vivem. Eu acho que isso é importante, né? Ver, enfim, verificar como esses instrumentos eles podem ser utilizados para a melhoria da qualidade de vida e justiça social dentro, né, dos limites de Jundiaí. Então é isso que é importante, que esse exercício está sendo feito. Né? E amanhã, né, é a minha última aula, eu vou despedir de vocês, e vocês continuarão com outros professores, mas amanhã nós vamos fazer um exercício interessante, que é olhar o plano diretor que vocês têm, o plano diretor de 2012, à luz, né, de uma resolução, a resolução 34, que foi instituída pouco depois do Estatuto da Cidade, que são recomendações que o Ministério da Cidade deu à época de como os planos diretores devem ser feitos e o que devem conter. Então a gente vai fazer uma comparação para ver se o plano diretor que vocês têm seguiu ou não seguiu a resolução 34. A gente vai um pouco fazer esse exercício amanhã. É uma aula bastante densa, venham preparados, tomem vitamina, porque vai ser uma aula bem densa, talvez cansativa, mas muito importante, porque é um exercício, né, todos nós temos que conhecer os plano diretor que vocês têm. Então é importante fazer esse exercício aí, essa atenção para essa aula. Tá bom? Obrigado, boa noite a vocês.